Seja oficialmente muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Clara Gomes, sou especialista na construção de currículo para residência. E aqui nesse canal você vai sempre ver estratégias sobre como você pode começar a construir um currículo de destaque para a sua residência médica do sonho. Hoje eu vou te mostrar 3 principais formas de você crescer o currículo sem depender de orientador ou da sua faculdade, porque eu sei que dentro da faculdade de medicina não tem tanta oportunidade, na realidade quase não tem oportunidade para construir um currículo e para fazer produções científicas e participar de liga, de projeto, de iniciação científica, e às vezes você vê que precisa de um currículo, mas quando você vai ver realmente no 100%, no dia a dia, infelizmente a faculdade não dá oportunidade, e eu tô aqui para te mostrar que você não precisa ficar nem refém da sua universidade, nem refém de orientador. E essas estratégias que eu vou mostrar para você aqui, são estratégias que minhas alunas aplicaram. Elas aplicaram essa estratégia e várias outras, obviamente, mas com essa estratégia que eu mostrei para você aqui, elas conseguiram resultados como esse. Então, por exemplo, a Fernanda está no 6º período de medicina da FMA ABC em Santo André, São Paulo. Depois vocês podem ver ela no Instagram, @fernanda.bels. E ela entrou no PPA, não sabia nada de pesquisa científica, apesar de já ter visto metodologia científica na universidade. E ela começou a produzir, aplicou isso que eu vou mostrar aqui para vocês, aplicou uma das estratégias que eu vou mostrar aqui para vocês e olha os resultados dela. Ela conseguiu ter publicação em congresso nacional, teve 2 trabalhos aprovados em apenas um desafio do PPA. Ela participou de apenas um desafio e conseguiu esses resultados aqui. Outra pessoa também que aplicou essa estratégia, eu vou te mostrar porque essa estratégia que eu vou fazer aqui hoje para você realmente funciona, foi a Fernanda Camargo. Então a Fernanda, ela tem uma história linda de superação. Ela entrou dentro da faculdade de medicina inicialmente privada, ela não teve condições de manter a universidade privada, saiu da universidade e ela foi fazer 3 anos de cursinho, guerreira demais. Fez 3 anos de cursinho para passar na Universidade Federal. E aí, depois desse período, ela conseguiu uma bolsa do FIES de quase 100% da faculdade de medicina. E aí, hoje ela cursa medicina na Universidade de São Bernardo do Campos, na Uninove. Ela está no 5º período de medicina e um ponto super interessante que a Nanda me contou é que dentro da primeira faculdade que ela tinha, fazer pesquisa era uma pedra no sapato dela, porque ela dependia ou de professor ou de outros colegas já veteranos. E ela dizia, Clara, era muito chato, porque eu sempre dependia deles para fazer a produção científica, às vezes precisava fazer uma correção, eu sabia que eu precisava, eles atrasavam a entrega, eu ficava sem saber, eu ficava muito dependente. E aí quando eu entrei para fazer medicina novamente, eu decidi que isso não seria uma pedra no meu sapato. Eu achei legal que ela usou exatamente essas palavras, ela disse assim para mim, Clara, isso aqui não vai ser mais uma pedra no meu sapato, que eu não vou ficar dependendo de veterano, não vou ficar dependendo de ninguém, eu vou aprender a fazer sozinha. E a Nanda não é à toa que ela tem resultados enormes dentro do PPA. Ela conseguiu mais de 10 aprovações. Se vocês conseguirem ler o relato dela aí, ela já teve mais do 10º resumo aprovado. E ela escreveu para mim que ela não fazia ideia do quanto ela era travada em produção científica. Tem mais de 2 resumos e 2 artigos para submeter, fora o que ela já submeteu. E agora ela está no PPA crescendo ainda mais o currículo dela para conquistar a residência médica. Então vê que todas essas estratégias que eu trago para você aqui, elas realmente funcionam, ela realmente tem comprovação. Então, claro que vão ter outras estratégias que vão facilitar com que você tenha trabalhos aprovados, mas isso aqui já é um grande começo. Então preste atenção que eu vou trazer 3 principais tópicos que você pode estar fazendo para criar autonomia na sua universidade, está fazendo produções científicas sem depender de orientador, até mesmo da sua universidade te dar uma oportunidade de participar de iniciação científica ou algo desse tipo. E o primeiro passo que você pode estar usando para poder começar a construir o seu currículo, independente da universidade de medicina, independente se a sua universidade ela te dá oportunidades ou não, é você usar e abusar das suas experiências que você tem no curso de medicina. Cara, como assim usar e abusar das experiências que eu estou no curso de medicina? Então, como é que eu vou falar das minhas experiências se eu nem entrei na faculdade de medicina ainda? Calma, tem calma. Todo estudante de medicina, desde o primeiro período, ele tem experiência sim. E você pode estar usando as suas experiências para fazer um tipo de pesquisa chamado relato de experiência. E claro, o que é o relato de experiência? É a descrição de uma experiência vivida que pode contribuir para a sua área de atuação. Ou seja, você vai descrever a sua vivência profissional como estudante, de forma que você possa pegar uma teoria e desenvolver uma discussão sobre isso. Então, por exemplo, durante a pandemia, foi feito muitos relatos de experiências sobre o quê? Sobre a experiência que as enfermeiras elas tiveram
com a construção de rodas de conversa dentro de um OBS, dentro de um postinho. E como, além da organização das rodas de conversa, como elas organizaram o fluxo dos pacientes com Covid-19. Então foi feito toda essa organização, esse reordenamento. Ela trouxe toda a literatura científica e conseguiu fazer o quê? Publicar e crescer o currículo para residência. Cara, eu sou estudante de medicina, estou nos primeiros períodos, eu não tenho experiência, você tem sim. Você é uma pessoa que passou pelo ensino médio. Você tem experiência de ter vivido a pandemia, você tem experiência, por exemplo, de fazer mapas mentais, de organizar algum evento, ou até mesmo se você está no primeiro período, você vai para o postinho, você vai fazer territorialização, você pode escrever sobre essa sua experiência. Um dos exemplos muito clássicos que eu posso dar para você aqui são de alunos do PPA que receberam, inclusive, menção honrosa. Eles receberam menção honrosa, a galera estava dentre os primeiros períodos ainda, e o pessoal recebeu menção honrosa do trabalho científico que eles produziram. E eles produziram os trabalhos científicos sobre o quê? Sobre as repercussões da educação à distância no ensino médico durante a pandemia do Covid-19, um relato de experiência. Então, você não precisa inventar a roda. Você precisa identificar os pontos dentro da sua rotina como estudante de medicina, desde o primeiro período do curso, de vivências que geram aprendizado, seja um aprendizado de você fazer um hiperdia lá na UBS, seja de você fazer uma territorialização, seja de você fazer algo desse tipo. E publicações como essa aqui, pessoal, que recebeu menção honrosa, vão estar me dando quantos pontos no edital de residência médica? Então, no ENARE, publicação científica, ela pode te dar 8 pontos nessa prova. Então, trabalhos científicos publicados em revistas médicas devidamente comprovadas podem estar te dando 8 pontos. 8 pontos, pessoal. Isso é muito ponto. Isso aqui é decisivo entre você ser aprovado e não ser aprovado na residência médica. E detalhe, aqui no ENARE, ele não discrimina, por exemplo, se é uma revisão de literatura, ele não discrimina se é um relato de caso, tudo pontuado do mesmo jeito. Então você pode estar aproveitando as experiências que você tem dentro da faculdade de medicina para crescer o seu currículo. Então, desde o primeiro período do curso, você faz monitoria, dá para você fazer um relato de experiência. Se você faz, por exemplo, uma organização de um evento, dá para você fazer um relato de experiência. E lembrando, claro, é só no ENARE? Não, nas residências médicas de São Paulo também. Então tem residências médicas em São Paulo extremamente famosas, como, por exemplo, qual é uma residência médica extremamente famosa? Gente, Sírio-Libanês, Albert Einstein, a USP. Acho que o estudante de medicina, ele entra na faculdade de medicina já pensando em passar na residência médica da USP. Mas, por exemplo, se a gente for levar aqui o Albert Einstein, tá? O Albert Einstein, ele tem uma parte de produção científica. Qual é essa parte de produção científica? Tem 20 pontos no edital de residência médica do Albert Einstein. E você pode estar usando esse seu relato de caso. Se você submeter na revista certa, souber escolher a revista, não é qualquer revista, tá? Infelizmente, se você submeter, por exemplo, na revista da sua universidade, não vai estar pontuando. E você souber escolher também um evento correto, você vai estar ganhando 20 pontos nesse edital de residência médica aqui. E será que isso aqui é impactante no currículo? Eu vou te mostrar um exemplo aqui. Um dos exemplos é o edital do Sírio-Libanês. Vê aqui, no Sírio-Libanês, no ano 2023, nós tivemos 4 vagas para anestesiologia. É pouca vaga. Mas apesar de ser pouca vaga, para anestesiologia, tem muitas chamadas. Então a rotatividade em São Paulo é muito grande, porque o pessoal vai passando no canto que quer e vai trocando e tá tudo bem. Então, para anestesiologia, no Hospital Albert Einstein, foi 4 vagas. E aí, nesse edital do ano passado, nós tivemos cerca de 8 chamadas. Então nós tivemos 8 vezes que essa lista, ela rodou. Então você deve ter imaginado que muita gente que não iria entrar, entrou, porque teve 8 chamadas. Sim, teve 8 chamadas e essa lista teve a sua devida rotatividade. E aí, vamos pegar aqui a lista das pessoas que foram aprovadas para ver a nota realmente que essa galera tirou. Gente, quem está no primeiro período, você precisa ver isso aqui antes que seja tarde demais. Então, a galera que entrou aqui no hospital do Albert Einstein, do Sírio-Libanês, para fazer a parte de anestesiologia, olha o que aconteceu. O último chamado foi o candidato 14. Ele foi o último chamado. Ele teve a nota na prova objetiva de 77 e ele tirou a entrevista / currículo 89. Foi o último chamado. Era apenas 4 vagas. Ele foi o último chamado. E eu quero que você observe as notas que vêm abaixo dele, da galera que não foi aprovada. E assim, você vai imaginar que a galera não foi aprovada porque tirou nota baixa. Mas a realidade é que não, pessoal. Quem está abaixo dele foi quem tirou 81. Quem está abaixo dele foi quem tirou 78. E o que foi que fez o 77 ser aprovado e os outros não? Pessoal, a nota do currículo. A nota do currículo colocou ele para dentro das vagas que ele queria. Ou seja, ele não vai precisar mais ficar 1 ano estudando. Ele não vai mais precisar fazer cursinho de novo. Pessoal,
Vocês não estão esquecidos como foi para entrar na faculdade de medicina, não. Eu tenho certeza que vocês estudaram pra caramba para ser aprovado no Enem. E eu tenho certeza que vocês não vão querer ficar 1, 2, 3 anos estudando para passar na faculdade de medicina. Porque você vai notar. No sexto período, do sexto pro sétimo período, começa lá aquela conversa do pessoal. Você vai fazer um cursinho para residência, você vai assinar um banco de questões. Já começa aquela conversa de residência médica no sexto período, do sexto pro oitavo período, o pessoal já começa a ficar tenso com isso, porque o internato tá lá, ó, batendo na sua porta. E eu tenho certeza absoluta que você não vai querer ficar estudando esse tempo inteiro e não passar por causa do seu currículo. Então, para quem está começando agora na faculdade de medicina, já começar com essa mentalidade, já vai ter tempo de bater todas as metas para construir o seu currículo. E vai conseguir bater tempo com calma. Então, se você está me assistindo aqui e você está nos primeiros períodos, você tem tempo de bater as suas metas. Então, o quanto antes você bater, melhor. Porque você vai conseguir estudar na faculdade de medicina com maior tranquilidade. Você vai conseguir se dedicar mais aos seus estudos sem ficar à noite. Você vai dormir à noite. Sabe quando você vai dormir à noite, você fica pensando, ai meu Deus do céu, será que eu estudei o suficiente? Ai meu Deus do céu, eu não fiz aquele bloco de revisões. Não, eu não fiz o simulado. E agora, eu não vou passar. Sabe aqueles pensamentos? Já imaginou você ainda ter o pensamento no seu ano de residência de que você tem um currículo que ele não te coloca para dentro das vagas, mas te tira, te coloca puxa para baixo do ponto de corte? Então é justamente isso. E essa estratégia que eu trouxe para você, esse primeiro ponto, e você tá usando as suas experiências da faculdade de medicina para crescer o seu currículo, é algo essencial. Porque você vai ter a sua vivência dentro da faculdade de medicina, e a partir da sua vivência, você vai conseguir juntar com a teoria e vai conseguir publicar. Então, por exemplo, o trabalho que foi publicado pelo PPA, que recebeu menção honrosa, ele foi sobre o quê? Ele foi sobre como foi a educação médica durante a pandemia. Não tinha prática, era aula tudo online. Então, o que é que hoje você que está me assistindo aqui viveu que pode estar se tornando ponto no seu currículo e garantindo sua aprovação na residência médica lá na frente? Pensa aí, faz um exercício. Será que tu fez estágio? Será que você foi no postinho? Será que você conversou com um paciente? Será que você fez uma ação social? Você fez uma ação de voluntário? Gente, para quem não entrou na faculdade de medicina, pode fazer uma ação de voluntariado e publicar sobre a ação de voluntariado também. Também é possível. Então, fazer um mutirão. Aqueles mutirão que você faz a ferição da pressão. Também tudo é possível. Então, esse é um ponto que você pode estar fazendo para crescer o seu currículo para residência. Precisa ter um grupo de pesquisa ou pode fazer sozinha? Você pode fazer sozinha. Fique total e completamente livre. O ideal é que você faça em grupo. Por quê? Porque você vai ter menos trabalho e vai conseguir produzir mais. Então, por exemplo, eu tenho alunas minhas que já estão produzindo 20 resumos. Por quê? Porque elas estão em vários grupos. Por exemplo, a Fernanda, ela já está no 10º resumo produzido. Mas por quê? Porque ela faz em grupo. Então, fazer em grupo é bem melhor. Só que um ponto importante é que você precisa fazer parte de um grupo que ele realmente esteja nivelado junto com você. Que ele saiba fazer produção científica junto com você. Porque, infelizmente, senão, você vai ficar fazendo o seguinte. Você vai ficar simplesmente tendo um trabalho para explicar para todo mundo como é que produz. É necessário ser autor principal? Você não precisa ser autor principal, certo? Você sendo autor ou coautor vai estar pontuando da mesma forma. O importante, assim, gente, o mais importante da produção científica é você saber fazê-la do jeito certo. Cara, como assim fazer do jeito certo? Fazer com qualidade, saber escolher a revista correta, porque existem revistas que não vão pontuar na residência médica. Chega direto, por exemplo, aqui no meu Instagram, no meu e-mail, mensagens do tipo, viu seu trabalho em um congresso, seu trabalho foi convidado para se tornar artigo científico. Isso tem cheiro de revista predatória. Tem cheiro de revista predatória. Não faz isso, não cai nessas ciladas. Porque elas só querem o seu dinheiro. E provavelmente essa revista não pontua na residência médica e ainda fica feio para você quando for fazer a entrevista. Então, o mais importante da produção científica é você saber fazer do jeito certo, para que você faça produção científica com qualidade e que publique no local certo também, que vai pontuar na residência médica. Próximo tópico, gente, que vocês podem estar fazendo para crescer o currículo, independente da sua universidade, é aproveitar o mundo das oportunidades externas. Então, pessoal, você vai ver que o pessoal do PPA ele publica muito por quê? Porque eles têm acesso ao mundo das oportunidades externas. Mas muitas pessoas não têm acesso ao PPA, não têm acesso ao mundo das oportunidades externas. Mas você que está participando aqui, você pode ter acesso a uma parte do mundo das oportunidades externas por meio de sites das sociedades médicas. Então, por exemplo, o site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, dentro dos sites das sociedades médicas brasileiras, existe uma aba chamada Eventos. E aqui, dentro dessa aba, estão todos os eventos regulamentados e regularizados por essa sociedade médica, ok? Dentro
desse site vai ter um evento regularizado, vai pontuar na residência médica. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai estar, deixa eu mostrar aqui para vocês, você vai estar regularizando e verificando e tendo acesso a editais de residência. Você vai ver lá, Congresso Médico, Sociedade Médica. E aqui nesse site você consegue abrir e ver, quando é que vai ter o próximo Congresso da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Você consegue puxar daqui. Então essa é uma forma. Então, por exemplo, essa aqui é a minha aluna Anelisa e a Sodriane. A Anelisa mandou 5 trabalhos para o Congresso Internacional de Obesidade. Como é que ela fez isso? E lá no PPA existe um grupo de parcerias para congressos. Ela levou os trabalhos do PPA para o evento. Então, veja, quando você tem acesso a pessoas que fazem parte do mundo externo, que estão fora do seu estado brasileiro, que estão fora do local em que você vive, você consegue mandar trabalho sem você precisar ir presencialmente. Então, por exemplo, você tem um amigo que mora no Rio de Janeiro, você tem um amigo que mora em São Paulo, você pode pedir para ele enviar um trabalho para você e ele ir presencialmente no congresso. Vai pontuar do mesmo jeito. Vai estar pontuando do mesmo jeito. No seu currículo, vocês vão estar recebendo um certificado e vai pontuar na residência médica da mesma forma. Outra forma também de você também estar tendo acesso ao mundo externo, que eu falo, as oportunidades por fora, é o que, pessoal? Fica atento às outras faculdades. Então, na sua faculdade pode não ter iniciação científica, mas na outra faculdade do seu município pode ter. Na sua faculdade pode não ter projeto de iniciação científica, mas no hospital do outro lado da esquina pode ter. Então, você precisa ter noção de locais externos ao seu, sem depender da sua universidade. Porque, vê, pessoal, depender da universidade é um negócio muito chato. Sabe por que é chato? Simplesmente você fica à mercê de terceiros. Sabe-se lá Deus quando vai abrir o edital de novo. Sabe-se lá Deus quando o seu professor vai sentir vontade no fundo do coração dele de te chamar para fazer uma produção científica. Sabe-se Deus lá quando isso vai acontecer. Eu particularmente não gosto de deixar isso na mão de ninguém, mas me tranquiliza muito, mas muito mesmo, eu saber que eu sou dona do meu currículo. Eu sou a responsável por fazer o meu currículo ser bom ou ser ruim. Gente, isso é literalmente sangue no olho para ser aprovado e fazer a faculdade de medicina do jeito certo. Quando você começa a construir seu currículo, é fantástico. Não, mas é fantástico, sabe por quê? Porque você abre um mundo de oportunidades para você. Tem um estágio no hospital que você quer participar? Eu tenho 100% de certeza que você, mais umas 10 pessoas da sua sala quer. Como é que ocorre a seleção do estágio? Por meio do currículo, pessoal. Então, entenda, você é independente para construir o seu currículo. Você não depende de orientador, você não depende da sua universidade. E tudo pontua do mesmo jeito do que dentro da sua universidade. Então, vai para fora. Pega as coisas fora. Não importa de onde você vem, faculdade privada, pública, se é do Amazonas, de Roraima, não importa. Pontua do mesmo jeito. Seja independente e vá buscar o seu currículo de destaque. Infelizmente, ninguém vai fazer isso por você, além de você. Então, esse é um ponto que eu quero deixar muito claro para você aqui. Terceiro ponto, gente, para você ser independente e começar a ter mais oportunidades na sua universidade, independente de orientador, é o seguinte, existe um segredo por trás daquelas pessoas que conseguem orientador e aquelas que não conseguem orientador. Existe um segredo por trás daquelas pessoas que são compromissadas no curso de medicina e aquela pessoa que está levando o curso com a barriga. Sabe o que é? É esse terceiro ponto aqui. É que para você poder e começar a fazer mais produções científicas, você tem que buscar um revisor e não um orientador. Cara, como assim? Vê, você entrou na faculdade de medicina, você está aqui comigo, você está comprometido, você já entendeu que produção científica é uma das coisas que pontua na residência médica, você entendeu? Tá com sangue no olho. Só que o ideal é que você tenha uma pessoa que revise o seu texto. Do conteúdo, do tema mesmo, essa pessoa não precisa ser mestre em pesquisa, ela precisa entender sobre o tema. Então vamos supor que você achou um caso clínico super legal. Eu vou te contar um exemplo meu, Ana Clara. Eu encontrei um caso clínico muito legal no ambulatório da faculdade, há um tempo atrás, sobre Epstein-Barr vírus e um caso de dermatopolimiosite. Eu vi aquele caso. E aí eu disse, vou fazer um relato de caso sobre isso. E eu preparei o esboço, a estrutura do relato de caso. Quando eu fui apresentar para o orientador, eu não disse para ele, professor, olha, eu quero aqui enviar um trabalho científico com o senhor, mas eu quero produzir qualquer coisa. Não, eu quero produzir qualquer coisa. Quando você diz assim, qualquer coisa para ele, ele já está entendendo que você vai ter trabalho, que ele vai ter trabalho com você, que ele vai despender um tempo enorme para você, um tempo que ele não quer despender. E tá tudo bem, tá? Ele não querer despender, tá tudo bem. Só que o que acontece? Quando você chega para ele com o trabalho, a estrutura, não o trabalho todo 100% pronto, mas a estrutura, ele olha para você e diz, é um aluno interessado,
é um aluno que merece o meu tempo e também eu não vou ter tanto trabalho com ele. Então, quando você busca um revisor e não um orientador, o jogo inverte. Porque ao invés de você querer o orientador no seu trabalho, o orientador que quer ter você perto dele, porque sabe que você é proativo, que você está com sangue no olho, que você não está brincando no curso de medicina, que você não está levando o curso de medicina com a barriga, e que você realmente está disposto a fazer a publicação científica. E não quer que ele faça por você. Então, busca um revisor e não um orientador. E, gente, eu nem crucifico os médicos por isso. Porque, vê, olha a situação que o seu professor, ele vive hoje. Vê, vamos entender também o outro lado? O seu professor hoje, ele tá nessa situação. Tá cansado. O professor, ele tem que lidar com uma aula que ele tem que dar, ele tem que lidar também com a vida dele, o trabalho de médico, ele é mãe, ele é esposo, ele tem filho, então ele tem que lidar com todo esse cenário. Então ele tá cansado também, bora entender que ele tá cansado? E se você chega pra ele e diz, professor, eu quero produzir qualquer coisa. Olha o que você tá pensando, que é qualquer coisa, que ele vai ter que ter um tempo maior para te ensinar a fazer a publicação científica, e além de ensinar a fazer a publicação científica, ele vai ter que escrever uma parte por você. Então ele não quer isso. E tá tudo bem ele não querer. Porque a universidade que era para te ensinar isso, lá na parte de metodologia científica. Mas as universidades não ensinam. E sabe como é que eu sei que não ensina? Porque eu tenho uma pesquisa afirmando que 91% das escolas médicas, uma pesquisa com mais de 3 mil estudantes de medicina, afirmando que as escolas médicas não ensinam sobre isso. Então, quando você chega com um trabalho estruturado, com a estrutura pronta para ele olha para você e diz sim, eu vou te ajudar, eu vou te orientar, porque eu sei que você não vai me dar trabalho. Então chega para ele com a estrutura pronta e não para reformular a ideia como um todo, para que realmente você, com essa estrutura pronta, você consiga otimizar o tempo do seu orientador e assim você consiga aumentar as suas produções científicas com aquele mesmo orientador que ele vai só revisar. Aí vai surgir a pergunta, Clara, mas será que eu realmente preciso ter um revisor do meu texto? E eu te digo que o ideal é que sim. Você pode publicar, mais uma vez, eu vou repetir, tá? Você pode publicar em vários congressos, eles permitem que você faça isso. Resumos científicos e artigos sozinho. Você pode fazer isso. Mas a presença de um revisor do seu texto é essencial, porque como estudante de medicina tem tema que você não vai conhecer tão bem, por mais que você leia artigos científicos sobre isso. Então, quando eu produzi o meu trabalho sobre Epstein-Barr vírus e dermatopolimiosite, eu enviei para correção. Eu enviei para aquela orientadora, para aquela revisora, que era alergia e imunologia, que ela conhecia sobre a temática. Quando ela foi corrigir o meu texto, ela viu que eu tinha colocado um conceito sobre Epstein-Barr errado. Ela viu que eu tinha caracterizado a doença um pouco errado, que eu tinha colocado um sinal clínico um pouco sugestivo, não tão correto ali. E então, por meio da revisão dela, eu consegui corrigir um conceito que quando fosse corrigido na revista, poderia negar o meu trabalho. Então, o ideal é que você tenha um revisor. Uma pessoa que pegue literalmente na sua mão. Se você está com sangue no olho e você está comigo, você vai entender. E você vai, por diversas estratégias, entender quais são os primeiros passos para começar a construir uma produção científica. Você precisa ter essa autonomia. Porque você vai conseguir conquistar resultados como esse aqui das meninas. Então, por exemplo, esse resultado aqui, esse é um resultado da Ana Júlia. E esse outro foi o resultado de que 8 trabalhos submetidos e aprovados no Congresso Brasileiro de Cirurgia. Então isso aqui não foi à toa, pessoal. Isso aqui foi o quê? Elas desenvolveram a autonomia. Então, quando você desenvolve a autonomia, você consegue ter mais tempo com o orientador, ele consegue revisar melhor o seu texto e você consegue produzir mais. Então, por exemplo, essas meninas que estão aqui, 8 trabalhos submetidos e aprovados no Congresso Brasileiro de Cirurgia. Obrigado a todos os meus companheiros e companheiras aqui do PPA. Então, esse trabalho ela já bateu a meta de produção científica para o ENARE e para vários editais de residência médica. Então, busque um revisor e não uma pessoa que pegue na sua mão. Infelizmente, essa pessoa não vai ter dentro do curso de medicina. Infelizmente, não vai ter. Cada um tem suas ocupações no dia a dia. Então, você precisa ter noção muito clara de que você vai buscar um revisor e não orientador. E esse orientador não precisa depender da sua universidade, não precisa ser um professor da sua universidade. Não precisa ser nem professor, gente. Não precisa ser professor, não precisa ser da sua universidade. Então você, é sério, esquece a sua universidade. Você não depende dela. Você não depende da sua universidade. Você pode buscar profissionais que já têm o ensino superior completo. Você pode buscar profissionais que não têm mestrado, mas que eles entendam do quê? Do tema. É isso que você precisa fazer. Ter profissionais que entendam sobre a temática. Não precisa ser professor, não precisa ser orientador, não precisa ter mestrado. Para você fazer publicações válidas para pontuar na residência médica, o seu revisor, vou repetir, não precisa ser professor, não precisa ter mestrado. Estou super feliz de estar com vocês aqui. Um abraço enorme para todo mundo.
Tchauzinho, gente. Um abração.